nosso Deus. Olá, que a paz do Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Nós vamos retomar vamos falar de fé. A gente vai falar hoje do Salmo 146 e deste Salmo 146, um salmo bastante conhecido, talvez muito próprio também para a nossa época, em que tantas pessoas depositam a sua confiança em pessoas erradas ou que se julgava de confiança, se julgava certas e que decepcionam em algum momento. O ser humano é assim, ele em algum momento decepciona a gente mesmo. Quantas vezes não decepcionou pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gosta e pessoas que gostam de nós? Graças a Deus existe o perdão de Cristo e o perdão que nós podemos dar também uns aos outros. Eu vou ler da Nova Tradução na Linguagem de hoje e nós vamos fazer alguns comentários. Esse salmo começa com um aleluia. Ele faz parte dos 5 últimos salmos da Bíblia. E os 5 últimos salmos começam com aleluia. Se você vai olhar na linguagem de hoje, na verdade, o segundo salmo seguinte, o salmo seguinte, aliás, não necessariamente começa com aleluia. E também na Almeida Revista Atualizada começa com louvai ao Senhor. Mas aleluia é justamente isso. Louvai o Senhor, louvem o Senhor. Então o salmo diz assim: aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Como é que é esse louvor com todo o ser? É louvar com a nossa emoção, mas é também louvar com a nossa razão. Muito se valoriza hoje em dia as questões emocionais, de um encontro emocional com Deus, mas essa emoção, ela não é necessária. Ela pode acontecer, mas ela não precisa acontecer para mostrar que Deus está te olhando, Deus está te cuidando e que Deus te tocou. Deus age de infinitas formas, também pela emoção, mas não somente por ela, mas que então com a nossa razão, examinando se aquelas coisas que nos dizem de Deus, por exemplo, são certas ou erradas segundo a palavra de Deus. Então estude a Bíblia para saber esse tipo de coisa. E louvar a Deus completamente, com todo o meu ser, que eu inteiro, com o meu lado emocional, mas também com o meu lado racional, para não deixar que numa hora de emoção alguém me passe a perna em nome do Senhor Jesus, como tem muito por aí. Versículo 2: a vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. É mais ou menos a sequência do que disse no versículo 1. É um salmo de louvor, falando que a vida inteira vai estar com o Senhor. E aquilo que eu destaquei no início deste vídeo, vem agora. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. A gente tem a mania de confiar demais em pessoas que às vezes a gente nem conhece. A gente tem alguma dificuldade para confiar nas pessoas que a gente conhece. Agora, naquelas que a gente não conhece, talvez estejam longe, nossos heróis favoritos neste mundo. Não estou falando de história em quadrinho, heróis que a gente escolhe para nós e que fazem coisas importantes em determinado momento. Aí, de repente, a gente acha que agora chegou a solução. De repente, a gente se desaponta e desaponta muito. Quanto ao ser humano, é sempre bom esperar um pouquinho. O ser humano é falho. Ele pode hoje fazer uma coisa muito boa, amanhã fazer uma coisa ruim, mas pode se arrepender e voltar e fazer as coisas boas de novo. Então, confiem nas pessoas. É legal a gente ter alguém em quem confiar. Aliás, nós precisamos ser pessoas de confiança, mas não confiem demais e absolutamente não confiem nas pessoas para a salvação da sua alma. Somente Cristo pode te salvar, somente Cristo pode nos dar a salvação, somente esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo é que pode nos salvar. Quando o ser humano morre, por mais que ele tenha sido importante, vai tudo junto com ele para o caixão.
Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Aliás, do versículo anterior eu disse que quando a pessoa morre, as coisas vão junto com ela para o caixão. Seus planos, as coisas não vão. Ninguém leva desse mundo nada. Apocalipse diz que a única coisa que a gente leva deste mundo é a fé em Jesus Cristo e que nos salva. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu e da terra e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Embora até agora eu tenha falado que os seres humanos são falhos, eles podem ter a nossa confiança, assim como a gente vai querer que as outras pessoas confiem em nós. Então não minta, não abuse da confiança dos outros. Seja alguém que é fiel nas suas palavras e diz e faz. E não arrume desculpas para não fazer. Não fez o que tinha prometido, conte o que aconteceu e peça perdão para que se mantenha a sua confiança. Por outro lado, Deus jamais falha nas suas promessas. A gente vê na Bíblia alguns momentos que diz assim: Deus se arrependeu do mal que tinha prometido e não fez mais. Na verdade, Deus não pode se arrepender. Deus não se arrepende, porque Ele sabe de antemão o que acontece. O que está acontecendo quando a Bíblia fala dessa forma é que Deus, por amor e misericórdia, mudou a promessa de castigo, ou se você quer chamar de ameaça de castigo que viria por causa dos males cometidos pelo seu povo. Ele mudou de ideia. O arrependeu-se de Deus mudou de ideia. Ele julga a favor dos que são explorados, dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. A gente pode ir para uma... Como é que eu vou dizer isso? A gente pode ir para uma esfera psicológica disso aqui, uma esfera do espiritual, de que Deus faz ver os nossos olhos da fé, de que Deus nos liberta das cadeias espirituais, de que Deus nos socorre quando caímos em pecado, e tudo isso está certo. Mas será que não tem algo aqui também que ensine a gente a olhar para as pessoas que estão sofrendo à nossa volta e dizer: olha, porque Cristo está em mim, eu vou ajudar você, para que você veja melhor também as coisas nesse mundo, para que o Senhor estenda a mão, e se você está caído, está sem um emprego, está sem uma oportunidade, está sem alimento, eu vou ajudar a te levantar. Se você está longe de Deus, venha com a gente. Nós procuramos obedecer a Deus e estar na sua presença, porque o Espírito Santo nos guia, testemunhar também de como é bom ter um caminho a seguir neste mundo. O caminho, como foi dito na pregação nesses 3 últimos cultos que a gente deu, sexta, sábado e domingo. A gente falou que Jesus é o único caminho que leva à vida eterna. O Senhor protege os estrangeiros que moram na nossa terra. Na versão Almeida atualizada da Bíblia está escrito peregrinos. Alguém que vem de fora e mora ali. Era um povo que era meio relegado, ele era meio abandonado, meio menosprezado. Talvez como alguém da sua cidade, do seu bairro, em que ninguém gosta de estar perto. Tem alguma coisa contra, não é dos nossos, não é daqui da nossa turma. É gente desprezada. E aqui a palavra de Deus diz: o Senhor ama estes também. Então o povo de Deus vai amar estes também. A gente está vivendo agora, eu nem sei como é que está a situação, porque não consigo mais notícia que não seja de morte por coronavírus. O restante das notícias desapareceram, mas eu imagino que a entrada de venezuelanos em Roraima não tenha terminado. Pessoas que estão fugindo de um regime comunista e que os deixou morrendo de fome, vêm no Brasil, que a gente sabe que não está tudo isso ainda, e agora, infelizmente, a gente vai passar por um momento difícil de novo. As pessoas vêm para cá porque aqui está melhor do que onde estavam. E
como é que o povo de Roraima está recebendo? E aqui não é nenhuma acusação, de repente você de Roraima está me assistindo, pode me contar o que vocês também têm passado, porque onde se atendia 1.000 pessoas no hospital, de repente você precisa de 5.000, 10.000 atendimentos. Então é difícil para todo mundo envolvido nessa situação, mas Deus quer estas pessoas também. Esse peregrino, esse estrangeiro que mora em nosso meio, até porque nós somos estrangeiros no meio desta terra. Nós somos cidadãos do céu pela fé em Cristo. Temos paz por causa da fé em Cristo, paz com Deus. Então nós somos estrangeiros nessa terra. E Deus cuida de nós nesta terra. O Senhor protege os estrangeiros que moram na nossa terra. Ele ajuda, aqui fala específico, viúvas e órfãos, ele está falando dos necessitados. E essa tarefa é nossa também, em nome de Deus. Mas faz com que fracassem os planos dos maus. E fracassam. No momento certo, vai tudo por água abaixo. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. E como cristãos, sabedores da obra de Cristo, nós temos a plena certeza e a plena convicção de que isto aqui já se cumpre em Cristo, que reina para sempre. É o nosso Salvador que reina para sempre e um dia voltará dos céus para nos levar com Ele. Nós vamos encerrando por aqui. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas ouçam falar do amor de Deus. Inscreva-se no nosso canal. Falta 47 pessoas para a gente atingir a nossa meta e poder assim divulgar mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fique em paz, na paz de Cristo.